assim quiser. Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora mais um Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e a Fabiana Barroso. E hoje a gente vai falar sobre o afastamento do prefeito de Itapurá, no Mato Grosso, pelo ministro Alexandre de Moraes. Já eu vou cumprimentar nossos convidados, porque antes de começar o nosso bate-papo, eu tenho um convite. Provavelmente você está com o celular aí do lado, né? Ou está até assistindo o programa pelo celular. Então faz o seguinte, de segunda a sexta eu apresento na Gazeta do Povo o podcast Bom Dia, disponível praticamente em todas as plataformas de áudio. É gratuito e é um resumo de 5 minutos de tudo que você precisa saber para começar a sua manhã. Então você abre agora aí o seu aplicativo do Spotify, Apple Podcasts, Deezer e digita na busca Bom Dia Gazeta do Povo. Você vai começar a nos seguir e espero todos os dias ouvir o nosso podcast aqui da Gazeta. Se não for pedir muito, dá uma força e compartilha também, tá? Agora vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afastou do cargo o prefeito do município de Itapurá, no Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, por apoio aos protestos contra o resultado das eleições presidenciais. No documento, Moraes ressaltou que o prefeito foi uma das lideranças políticas que fomentam e encorajam o engajamento em atos de distúrbio social e que ele incentivou a ida de caminhões para Brasília com a intenção de subverter a ordem democrática. Vou começar então com os nossos comentaristas. Oi, Adriano, bem-vindo. O que você achou dessa decisão? Boa noite, Rossana. Boa noite, Fabiana. Olha, a gente está numa escalada, Rossana, que tem nos impressionado, porque a ADPF, ela não tem a finalidade, ela é uma das formas de controle abstrato de constitucionalidade. A finalidade, inclusive, dela o descumprimento de preceito fundamental, notabilizado por ato do poder público, ato legislativo, ato administrativo, enfim, com um caráter de abstratividade, embora possa eventualmente ter efeitos concretos. Mas a ADPF aqui, ela está sendo manejada contra manifestações, que ainda que se diga que a razão da ADPF teria sido, por exemplo, uma omissão do poder público em face de atos antidemocráticos, né, para que fossem desobstruídas vias públicas e impedido o exercício de outros direitos, como, por exemplo, o direito de mobilidade das pessoas, o direito de livre trânsito das pessoas. No fundo, a ADPF, ela está sendo movida, na verdade, contra manifestações populares. Dá-se a essas manifestações populares o caráter de antidemocrático e, em face disso, se aplicam medidas liminares de natureza sancionatória e inibitória, aplicando multas pesadas, inclusive em que o relator sequer manifesta qual o preceito em cima de que essas multas estão sendo calculadas, né? Se for levar em conta o que aconteceu na área eleitoral, provavelmente está usando o CPC, mas nem se preocupa em justificar a base de cálculo, as razões de aplicação dessas multas. No final das contas, aí surge, na decisão de afastamento de um prefeito legitimamente eleito pelo voto popular, no exercício de um mandato eletivo, surge na decisão do ministro Alexandre de Moraes, na ADPF, o afastamento deste prefeito do exercício do mandato eletivo por 60 dias, sem qualquer previsão para isso. O afastamento porque ele teria se manifestado publicamente, no sentido de que pessoas fossem para Brasília. Veja, a manifestação política dele. Não se trata de atos administrativos do prefeito
no exercício do mandato de prefeito. Trata-se de declarações públicas dele em redes sociais, manifestando-se contra o processo eleitoral, eventualmente, indicando que as pessoas fossem, eventualmente, a Brasília, mas não se trata de um ato administrativo. Ele não praticou ato administrativo, não se aponta na decisão qualquer prática do ato do prefeito no exercício do mandato eletivo que violasse algum preceito fundamental. E sem que houvesse pedido feito, o ministro Alexandre de Moraes, por decisão dele, de ofício, afasta o prefeito por 60 dias, prorrogáveis, ou para depois ver se vai ampliar. Ao mesmo tempo, manda que ao Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso abra inquérito e tome medidas, enfim, por suspeita ou por, em tese, eventual prática de ato antidemocrático. Não existe na ADPF, na ação de descumprimento de preceito fundamental, qualquer hipótese em que essa decisão possa ser possível. Então, eu tenho me impressionado muito, Rosana, Fabiana e vocês que o ouvem, pela atuação do ministro Alexandre de Moraes, assim, sem qualquer... Os instrumentos, os remédios jurídicos utilizados, a DPF ou o que for, são meros pretextos para que o ministro decida sem base na Constituição, sem base em lei, sem fundamento jurídico algum. A DPF não se presta para isso. Então, nós estamos no exercício bruto da força. É um procedimento sem previsão legal. A DPF utilizada absolutamente fora dos precedentes, absolutamente fora da tradição, absolutamente fora da sua normatividade. E o que me impacta, além da decisão em si, que já mostra a normalização com que o ministro Alexandre de Moraes vem decidindo, é o mesmo mecanismo. Você não sabe mais se isso é decisão no meio do eleitoral, se isso é decisão no inquérito do fim do mundo, e agora essa DPF, passam a ser instrumentos formais apenas que justificam atos discricionários, atos com verdadeiro abuso de poder, infelizmente. E isso impacta a todos quando eu vejo o silêncio da corte, a normalização com que isso vem sendo, a submissão do Congresso Nacional, do Senado, e os juristas. Eu não falo mais nem em OAB, a OAB não se manifesta. Mas os constitucionalistas vão ter ou que jogar fora seus livros, ou que criar uma norma, uma novo capítulo, Fabiana, didático, para explicar esses atos. São atos que eu tenho insistido, das vezes tenho falado, letar semoar, o Estado sou eu decido como quero, eu não preciso fundamentar. Qualquer instrumento é pretexto apenas, eu decidi consoante a minha vontade. Então, esse afastamento do prefeito, portanto, de um agente público, ou por outra, de um agente político eleito pelo voto, em que não se aponta nenhum ato dele no exercício da função de prefeito, mas sim numa declaração dele como cidadão, como político. E ele é afastado por suspeita de ato democrático, sem qualquer previsão legal, sem que, inclusive, atos seus sejam objeto da ADPF, me parece absolutamente fora de qualquer margem de justificativa, de racionalidade, de proporcionalidade, mas, sobretudo, de legalidade. É impactante. A gente teve um pouquinho antes do segundo turno, ele até chegou a anunciar um sorteio de um carro 0 km, caso o município fizesse uma votação expressiva, sorteio que foi barrado pelo TRE do Mato Grosso. Aí sim, uma decisão que eu acho que
concordamos aqui que era acertada naquele momento. Mas, Fabiana, a gente tem agora essa decisão desse afastamento por 60 dias. Claro que o Adriano já explicou juridicamente alguns problemas dessa decisão, mas qual que é a tua visão sobre isso? Complicado. Primeiro, boa noite, Adriano, boa noite, Rossana, boa noite a todo o pessoal que está nos acompanhando. Bom, ele cita, como disse o doutor Adriano, ele não cita coisa alguma ligada a alguma realidade jurídica. Ele cita lá o artigo 286 do Código Penal, que seria incitação a crime. A gente precisa lembrar que atos antidemocráticos e o que é explanado pelo ministro constantemente, muitas coisas não são crimes porque não estão tipificados no Código Penal. Então, aqui ele fala incitação de crime, mas tá, qual? Aí ele diz qual? Ele fala que é o artigo 359, inciso L. E aí, deixa eu só pegar aqui, que é o seguinte: tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Aí eu vou me atentar aqui para o empresário, né, que teve ordem de prisão, e aí a gente tem que lembrar que ele fez um convite aos CACs. CAC é uma modalidade lá disciplinada por lei de quem pode portar armas aí para esportivos, né? Mas ele não, aqui não existe assim, qual poder que foi realmente, houve essa ameaça grave, um poder constitucional, né? Eu não vi ninguém chegando lá armado, por exemplo. Então, o fato, gente, não ocorreu. E não é, assim, a gente não pode lembra, no direito penal não existe ato preparatório, né? Não é punível os atos preparatórios. Então, isso chama bastante atenção. Em relação ao prefeito, então, é completamente esdrúxulo, porque o próprio prefeito, ontem, numa entrevista, ele disse, para variar, que ele não tinha acesso aos autos, mesmo porque, se você lê essa DPF, você fica sem conseguir individualizar a conduta. É um monte de gente que acumula, a mesma pessoa acumula 2 tipos de pena de multa, espalhados, você não tem identificação real das coisas, um monte de gente, um monte de advogado, tudo junto, uma verdadeira zorra também, com devido respeito, mas isso não se faz, e você não tem a conduta individualizada desse prefeito. Então, ele supõe que ele tenha levado esse afastamento, que, como disse o doutor Adriano, não tem nada a ver com a função dele na cidade do Mato Grosso. Ele acha que é porque ele encontrou o Braga Neto, que foi vice, né, da chapa do presidente Bolsonaro, na porta de um mercado e gravou a conversa e isso viralizou. Aonde é que isso pode ser considerado um ato antidemocrático contrário a qualquer poder constitucional na República Federativa do Brasil? Não tem o mínimo de coerência. Por mais, a gente já cansou de ver manifestações onde é pregado apologia ao uso e incentivo de drogas, por exemplo, que são proibidas. E nem assim isso foi considerado ato antidemocrático. Então, a gente precisa entender que direito à manifestação é amplo e que tem seus efeitos, sim. Eles chegam a apontar, é risível, gente, me perdoe, que uma pessoa, um garoto, deixou de fazer a prova do Enem por conta de paralisação. Como é que você consegue mensurar isso se não havia outros meios? Sabe, que tipo de responsabilidade é essa estranha? E ele também fala lá nessa DPF, que não é objeto de ADPF, sem contar isso, que é muito esdrúxulo, mas fala lá a historinha que eles contam, porque é historinha, que os caminhões passaram de forma pacífica por uma cidade, como se tivesse tudo bem, aí depois resolveram obstruir vias. Mas não há indícios dessa obstrução de vias. A obstrução completa foi de vias por quanto tempo? Porque a gente sabe que isso já ocorreu em outros momentos do Brasil. E assim, o judiciário está para tentar resolver crises, não para tentar instaurar crises e instabilidades. Então, é instaurado em nome da defesa de um suposto Estado democrático de direito, nós estamos assistindo à violação do Estado democrático de direito. Em relação aos direitos individuais de cada um citado ali, eu fico envergonhada. Eu, se fosse advogada da parte, ficaria muito difícil achar qual mecanismo, qual recurso, o que alegar diante de tamanha
a tamanhos absurdos, e isso é o modo operandi do ministro Alexandre de Moraes, porque ele costuma fazer isso, que faz com que o advogado ou não tenha acesso aos autos, como já ocorreu, ou quando tem, o advogado olha e fala, tá, daqui eu faço o quê? Por onde eu começo? O que eu vou alegar? Como que eu vou restituir o direito? Porque, além de tudo, ele pediu, além da multa, duplamente, ele pediu para que aqueles veículos fossem confiscados. Confisco de bem. Você enxerga isso na Constituição Federal, na decretação de estado de sítio e estado de defesa. É isso que ele está fazendo com a nação, decretando isso de forma branca, porque tem várias supressões, ninguém quer a decretação do estado de defesa, ninguém quer a decretação do estado de sítio, porque acaba suprimindo direitos individuais. Nós já estamos tendo a supressão de direitos individuais por conta de um ministro, que, como também disse o doutor Adriano, não se sabe nem no âmbito de qual tribunal ele está operando, e se é que ele está. Então, eu vejo um estado de sítio formalizado, branco, decretado, onde não se tem mais direitos constitucionais importantes. E você não tem o devido processo legal. Aqui ainda deixa claro, chamei o Ministério Público de tal região, Grandíssima coisa, porque se o advogado olha para essa petição e fala, tá bom, não sei o que fazer, talvez os promotores também não saibam, porque não é o meio correto, não tem crime olhando por esse prisma. Como é que você faz? Então, assim, mais uma vez, de um lado, o ministro se colocou de uma forma política, não é mais jurídico. Então, politicamente, ontem, qual que era o ato importante? Pela outra parte do polo político, porque ele se colocou num polo, ele está defendendo um lado disso. Isso também não poderia, pela imparcialidade do juiz, tudo isso não poderia, ele deveria se declarar, inclusive, impedido. E nós tivemos ontem a leitura de uma carta democrática no Congresso Nacional. Eu tenho até assim, olha a desproporcionalidade. De um lado, os que são acusados de atos antidemocráticos entram no Congresso Nacional com autorização, não foi invadido, para ler uma carta formada para o povo, do povo para o povo, dizendo ali para as autoridades. Mas você não vê ato antidemocrático algum, pelo contrário, é uma formalização dos interesses que as pessoas estão pleiteando naquele momento. Certo ou errado, constitucionalmente isso é garantido. No mesmo momento, você tem a notícia dessa DPF esdrúxula, usando todos os meios legais para calar, caçar, censurar e tirar direitos de pessoas, sem a mínima justificativa. Gente, prisão de um empresário, porque ele teve falas que teria convidado supostamente CACs para estar ali. Ele não disse que as pessoas teriam que estar com as suas armas ali. Isso não houve, isso não ocorreu. Foi um erro ele ter falado isso, pode até ser, mas que se cumpra a lei nesse sentido. Agora, mandar prender uma pessoa, você tem o que é mais precioso, que é a sua liberdade, porque ele está desesperado, está vendo isso, e no entendimento dele ali, passional, ele fez uma fala que não teve nenhum resultado concreto de ato antidemocrático. Por que a democracia foi abalada? A democracia está abalada quando você tem a conclusão de uma prisão dessa. Você tem a democracia abalada quando você tem agente da Polícia Federal cumprindo esse tipo de ordem. Você tem a democracia abalada quando essas multas têm que ser pagas, os caminhões, os carros encostados. Poxa vida! Então, assim, está muito difícil a situação no Brasil. E aí as grandes perguntas. Eu, Fabiana, como cidadã e advogada, eu quero saber onde estão as partes que podem fazer alguma coisa nesse tipo de processo. Quero saber onde está o advogado-geral da União. Quero saber onde está o Procurador-Geral da República. Quero saber onde estão o Congresso Nacional, sem ser ali na votação da PEC orçamentária, porque para lá teve força política, 64 senadores resolveram votar a favor da PEC. E cadê essas pessoas para entenderem que o cidadão está com seu direito violado no mesmo grau de um estado de defesa ou um estado de sítio? Aonde estão? Porque não importa, aquele instituto lá, impeachment, ele já falhou. A nossa Constituição, ela prevê algo quando falha, quando tem uma crise institucional. Existem artigos constitucionais, como qualquer lugar do mundo, essas previsões. Tá? Então, assim,
está na hora de atitudes concretas serem tomadas. O ministro Alexandre de Moraes tem que ser denunciado por crime de abuso de autoridade e até pelos crimes que ele mesmo apontou do artigo 359 do Código Penal, entre outros, sem dizer a lei de responsabilidade, que é a lei de impeachment. Então, é preciso fazer. Se o tribunal vai receber, não vai. Se não fizer, a gente não vai saber. E também caberia aí também colocar em prevaricação alguns agentes públicos. Ao meu ver, existem muitos. Né? Então, mais ou menos isso. Isso precisa ser sanado, parado, contido, porque senão nós teremos caos social que toda a legislação brasileira, nesse sentido, visa impedir. Então, através da ação tirânica de um ministro que está usando o lawfare, está deixando o país à mercê de seus pensamentos que são contrários aos pensamentos da justiça brasileira. Bom, e a gente tem, Adriano, acho que é importante esclarecer para quem está assistindo aqui, quais são os casos, então, em que o judiciário pode interferir e afastar um membro do executivo? Veja, Rosana, eu queria só, primeiro, dizer o seguinte, voltar um pouquinho a essa questão da ADPF. Para a gente entender, a ADPF é essa ação de descumprimento de preceito fundamental. Ela é uma das ações, porque nós tínhamos antes só a ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade. Depois, até a conduta do ministro Gilmar Mendes, antes de ele ser ministro do Supremo, ele foi AGU, advogado-geral da União no governo Fernando Henrique. E nesse período ele conseguiu colocar no sistema jurídico a ação declaratória de constitucionalidade, quer dizer, além de você ter a declaração de inconstitucionalidade, como tinha muitas liminares contra o poder público na época, ele buscou uma fórmula e colocou isso no direito positivo de inverter, o poder público entrar dizendo, olha, isso que eu fiz é constitucional. Então ele inverteu. E aí criou-se a ação declaratória de constitucionalidade. E na Constituição falava-se sobre essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, mas que não havia nenhum rito. E aí veio a lei 9.882 de 99, justamente nesse período, disciplinando a ação, a DPF. Essa DPF, portanto, ela visa o quê? Ela visa atacar um ato normativo do poder público. Está se arguindo que o poder público, é para isso que essas ações de natureza abstrata, a gente chama processo objetivo, é para isso que elas existem. É para atacar um ato do poder público que viola um preceito fundamental em face de quem? Do cidadão. É uma proteção do cidadão, inclusive, embora os legitimados não sejam cidadãos, mas é uma proteção para que o ordenamento jurídico ele preserve preceitos fundamentais, que firam liberdades públicas, que firam garantias individuais. O pretexto dessa ação, dessa DPF que foi proposta, era o quê? Olha, o poder público não está agindo na questão da Polícia Rodoviária Federal. Nesses vários procedimentos, manifestações, tem vias públicas sendo impedidas de tráfego e tal. Então, se ingressou com a DPF. E foram vários amici curiae do Ministério Público dos Estados que entraram nessa ação. E essa ação virou uma ação, de repente, uma ação ônibus. Cabe tudo dentro. Certo? Ela deixou de ter causa de pedir, ela virou uma ação ônibus, cabe tudo. Qualquer passageiro você vai jogando lá dentro e vão saindo liminares. Ora, então, primeiro é isso. O preceito, a violação do preceito fundamental seria o direito à liberdade de ir e vir, que estaria sendo impedido por essas manifestações, o que fosse. Ora, e aí começaram as decisões do ministro Alexandre de Moraes nessa ação, só que o curioso é o seguinte, toda liminar, ela deve ser concedida na DPF, a lei é explícita, pelo pleno, não por um juiz, não pelo relator apenas. E quando o relator concede essas medidas liminares,
ele deve fazer ad referendo do pleno, ou seja, ele concede e submete ao pleno. Isso não está acontecendo. Essa decisão, inclusive, nem fala sobre se ela ad referendo do pleno. Nem fala sobre isso. Então, o ministro ele está agindo monocraticamente, sozinho, sem o consórcio da corte toda. Outra coisa, essa ação virou uma ação ônibus, que cabe tudo dentro, e, portanto, não é mais uma ação que visa a atuação do poder público. Ela deixou de ser um processo objetivo, visando a proteção do preceito fundamental, direito de ir, o que for, e passou a ser uma ação de atos concretos, só que sem dar direito à parte. Na ação, Rossana, de abstrata, ele é um processo objetivo, por quê? Porque ele não está tratando de direitos individuais. Se ele trata de direitos individuais específicos e não em abstrato, uma violação à Constituição, a outra parte tem que ser chamada para compor o polo passivo como réu, para se defender. Não é esse o caso. Então, o que é que está acontecendo? Esse caso do prefeito. Ele não é parte no processo, ele não foi chamado a se defender, ele não tem atos dele sendo atacados objetivamente dentro da ação, a ação não tem esta finalidade, e aí o ministro, sem inclusive qualquer provocação, que não há notícia eventual de que o prefeito que tenha feito essas manifestações em redes sociais, ele vai e determina o afastamento dele e a medidas outras lá para o Procurador-Geral do Mato Grosso, sem também ser a finalidade da ADPF. O que eu estou querendo insistir aqui, veja, Rossana e Fabiano, é que a ADPF ela está sendo absolutamente deteriorada da sua finalidade e, portanto, ferindo os precedentes, ferindo a sua razão de ser. A ADPF não serve para isso. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, é muito cauteloso na aceitação da ADPF, porque a ADPF, inclusive, ela não pode se sobrepor a ações que tenham, do ponto de vista concreto, efetividade maior. Então, por exemplo, você citou a questão do eleitoral. No eleitoral, este prefeito eventualmente teria anunciado, não como prefeito, não foi um carro da prefeitura, um bem da prefeitura. Ele teria oferecido, dado um voto, sortear um carro, se na cidade Bolsonaro fosse o mais votado. Tá certo? Isso poderia ser considerado captação ilícita de sufrágio, que é um ilícito civil eleitoral, e cabe uma ação eleitoral própria. Por isso que o TRE impediu corretamente. Veja, havia um meio jurídico próprio em que ele era réu, que ele terá o direito de se defender e que o ato foi obstado. Está tudo ok. Não é este aqui o caso. E ele não foi afastado de mandato coisa nenhuma, porque crime eleitoral não afasta de mandato. Este crime, em tese antidemocrático, é crime do administrador público contra a administração pública, por atos de ofício como prefeito? Não. Qual a justificativa, então, do seu afastamento do mandato? Nenhum ilícito penal em que a pessoa esteja sendo acusada, e nem é o caso, porque não há ação penal aqui, justificaria que o afastamento dele do mandato que não fosse por tempo determinado e para salvaguardar apenas a coleta de provas. Então, por exemplo, crime contra a administração pública, ele praticou em tese um ato que seria lesivo ao município. Então, a ação penal é proposta, ele é afastado do mandato, vamos supor, por 60 dias, apenas para que evite que ele possa
esconder provas, interferir na investigação, peitar testemunhas. É para isso que é feito o afastamento cautelar. Passado aquele prazo, retorna-se ao mandato porque as provas foram coletadas. Aqui, existe alguma razão jurídica para numa DPF haver esse afastamento? Nenhuma. É apontado algum fundamento jurídico na decisão monocrática? Nenhum. É simplesmente um ato de vontade. Ó, afasta aí, eu posso afastar, afaste-se. O remédio jurídico é impróprio, a finalidade é imprópria. O que eu quero dizer é isso, é que tudo está errado. O meio jurídico está errado, a DPF não serve para isso. A medida liminar está errada, ela não tem base jurídica para atingir esses efeitos. Ele não existe pedido nem prova de que ele tenha usado a prefeitura para fins ilícitos, nada. Então, o afastamento do mandato é apenas um ato de força. Não é um ato jurídico, é um ato abusivo. E aí ele manda que o Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso apure se houve, em tese, a prática de ato ilícito, para ver se então vai propor uma ação penal. Veja, é algo que é uma construção jurídica tão sem base legal, constitucional, tão desproporcional, tão desarrazoada, que é impressionante, impacta, porque isso é um abuso de poder, mas e sem o consórcio do efetivo, como manda a lei, do pleno. Esta liminar foi concedida, não foi nem a de referendo. Matou no peito e fez. Quem questiona? Então, nós estamos vivendo assim um exercício de arbítrio. Por isso, Rosana, o afastamento de um prefeito, ele ocorre se for por matéria eleitoral, porque é eleito, e aí os remédios jurídicos foram esgotados, de cassação de mandato, aí é afastado ele e o vice, enfim, para que haja nova eleição. E até lá o presidente da Câmara assume. Se por matéria penal ou por improbidade administrativa, em caso de atos próprios do prefeito na gestão. O que se ataca é um ato administrativo ilícito, em tese praticado, que nessas ações, liminarmente, para a coleta de provas, para parar a ilicitude, se for ela continuada, se concede uma medida liminar e se afasta. São essas as hipóteses. E agora, com a própria lei nova de improbidade, sempre tem que ser por atos dolosos de improbidade, ou seja, de malversação de dinheiro público. Então, nem a ação de improbidade caberia neste caso, porque aqui nós não estamos diante de ato doloso com a finalidade de lesar o erário. Então, não cabe ação de improbidade. Fosse ação penal por ato antidemocrático, seria ato do Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, se entendesse ele ser o caso. Ainda assim, caberia um pedido liminar de afastamento do mandato eletivo? Não. Por quê? Porque não foram atos praticados no exercício do mandato eletivo, mas atos nas redes sociais de um cidadão comum. Ato de opinião, seria um crime de opinião. Então, por onde você olhar dentro do instrumento do ordenamento jurídico, essa é uma medida que não se sustenta de modo algum, a não ser na força física de quem deu. Eu não disse na força física, não é institucional, é na força fática, porque nós já deixamos o direito à margem. Aí, aqui já não é direito constitucional, aqui já não é direito administrativo, aqui já é o poder em estado bruto, para além da Constituição, com a omissão ou permissão ou consentimento do restante da corte, ou da maioria dela, e com
o silêncio, a omissão, a covardia do Senado Federal. Sejamos claros. É isso. Você acha, Fabiana, que além, claro, da usurpação de competência, enfim, o ministro está criando uma nova modalidade aí de afastamento, quer dizer, afasto porque quero, afasto porque posso? Olha, primeiro eu quero agradecer a aula que o doutor Adriano nos deu. Impressionante, eu fico aqui, eu sou bem grata mesmo. O pessoal que está assistindo vai gostar demais, porque esse conteúdo é muito sólido. Obrigada, doutor. Mas essa coisa, né, de falar, ele criou uma nova modalidade, tem o inverso também. Tem câmaras que votaram para o afastamento com o devido processo legal ali dentro das câmaras, e aí depois o STF, colegiado, decidiu para colocar novamente no poder. Acho que agora eu só me lembro o nome do político, mas isso aconteceu recentemente. Então, nós temos já essa modalidade. Eu vou dizer, Fabiana, foi aquele caso do vereador que sofreu impeachment na Câmara Municipal de Curitiba por ter invadido a igreja. Tem ainda o de governador, que agora eu não me lembro qual foi o governador, acho que é do Paraná ou do Pará, que acabou também, tinha um problema, foi decidido por afastar, eles acabaram, né, dando a posse. Acho que no primeiro momento foi o de Santa Catarina. Santa Catarina, pode ser. E mais esse que o doutor está mencionando, desse vereador também, que passou ali, disseram que o processo não estava correto, fizeram não, pior, o ministro Barroso, só para lhe lembrar, o processo foi refeito, foram dois, ele sofreu a perda do mandato 2 vezes. E aí o ministro Barroso disse que, em tese, por haver racismo estrutural no Brasil e ele ser negro, aí mandou voltar e suspender os efeitos da decisão. E aí deu possibilidade dele concorrer ao pleito eleitoral. Parece que ele foi eleito. Bom, o resultado eu não sei, mas eu quero dizer que a interferência, a usurpação de poder do executivo, porque agora nós temos, já temos, ao meu ver, já foi concretizada a usurpação de competência do poder executivo federal. Agora nós temos o impedimento do poder executivo municipal. Então, isso é uma violação gravíssima, mais uma vez. Para mim, ao meu ver, isso é uma das causas ali que está na decretação de estado de sítio, estado de defesa, que precede o estado de guerra. Então, realmente, o que o ministro está fazendo, através do meio, bem lembrado também pelo doutor Adriano, crime de opinião, que nem existe. Foi uma opinião mesmo. E o meio chocante é também que esse empresário foi preso. Para quem estava ali, disseram que teve policiais à paisana, colocaram o empresário de um jeito no carro lá, que as pessoas não sabiam se era um sequestro. Olha a que ponto chegamos, que policiais estão à paisana para pegar um cidadão que parou o seu trabalho, está lá manifestando em Brasília, sem o uso absoluto de nenhuma arma. Eu gostaria de ver esse preciosismo legal em relação a criminosos de fato, que andam com armas ilegais, que realmente acabam matando, tem consequências seríssimas para a sociedade. A gente não vê esse zelo, a gente não vê esse cuidado, a gente não vê essa preocupação. Então, para mim também, agora assim, a gente já precisa começar a apontar, para mim é um ataque à democracia, quando ministros do Brasil, do Supremo, saem do Brasil e dizem coisas em solo americano que não correspondem à verdade dos fatos. São afirmações falsas. Se nós tivéssemos com a vigência da Lei de Segurança Nacional, eles estariam lá, incorrendo na Lei de Segurança Nacional, foi substituída por esses artigos 359 e os seus incisos em diante do Código Penal. Eu vejo claramente essa formalização. Então, novamente, vou juntar aqui todas, né, os 20 homens, aí, 20 mulheres, 20 pessoas que estão tomando conta do Brasil, e bem disse que o doutor Adriano, muito bem dito, porque é a força, isso é força. Quando você, por exemplo, quando um meliante vem tirar o seu patrimônio,
você não tem acesso ao seu patrimônio, seja por meio que for, isso é um crime. Você se coloque na posição de um empresário que está com a sua conta, com uma multa, que tem bloqueio, você tendo que usar o dinheiro até para pagar esses funcionários, você sabendo que você tem o dinheiro e você não poder utilizar. Dá para comparar esses crimes patrimoniais, sim. Então, através da defesa de um Estado democrático, de direito e real, e não do concreto, nós estamos atacando o Estado democrático de direito na figura desses ministros que nem sequer respeitam o básico do básico, como disse também o doutor Adriano, que seria o princípio da colegiabilidade. Colocar isso no pleno, ouvir o que os coleguinhas têm para dizer, embora nós saibamos que a maioria ali está aplaudindo, porque o ministro não seria tão corajoso, porque isso é um certo tipo de coragem, de fazer tantos absurdos legais se não houvesse, né, a participação, e se ele for criminoso, dá para dizer, então, em partícipes, de outros ministros de outros entes aí, que estão inseridos no nosso contexto político, porque de jurídico não há mais nem fumaça do bom direito, como diria, né? Fomos boniures e periculim mora, acho que nem importa mais, porque isso seria motivo de liminar. O perigo e a fumaça é o que a cabeça do ministro Alexandre de Moraes determina que seja. Bom, e mesmo nesse contexto, acho importante a gente retomar um assunto da semana passada, né? Acho que Adriano que levantou essa bola na semana passada, porque agora o senador Renan Calheiros conseguiu o número de assinaturas para colocar em andamento aí a chamada PEC da intolerância, que confere exclusivamente ao STF a tarefa de julgar crimes contra o Estado democrático de direito. Adriano, a gente já falou um pouco na semana passada, mas não custa reforçar, né? Quais os principais problemas dessa proposta? Sandra, deixa eu antes, só pegar esse gancho, porque tem a ver uma coisa com a outra. Elas estão muito interligadas. Eu até peguei aqui para mostrar, estou sempre procurando mostrar algum fundamento para os que desejarem. Aqui tem um livro do Eugênio Raul, do Zaffaroni, é um criminalista, Doutrina Penal Nazista. Não sei se dá para ver aqui, peraí, deixa eu tentar ver de modo que a câmera pegue. Não ficou legal não, né? Agora apareceu. Esse é um livro que está publicado aqui em português, Doutrina Penal Nazista, está na editora Tirante, Blanche. Nesse livro, o Zaffaroni ele vai olhar o direito penal, fazer uma análise no nazismo. E tem um ponto aqui que eu quero vocês entenderem onde eu quero chegar. Em que ele fala que o direito penal ele deixa de se preocupar como uma prévia lesão a um bem jurídico e mais se preocupa com o delito como violação de um dever do indivíduo em face da comunidade e do Estado. E aí ele vai dizer que, na verdade, o sistema era concebido como a questão da comunidade do povo no nazismo. E aí o direito penal, ele deixa de se preocupar com as normas jurídicas propriamente, Fabiana e Rossana, e o direito penal passa a ter um instrumento de hermenêutica, de interpretação e aplicação, que é a vontade do Reich, a vontade do Hitler, de quem manda. No final de contas, é o que vale. E essa vontade, ela é identificada com a vontade do povo. Aí você está dizendo assim, mas por que você está dizendo isso? Eu queria analisar um pouco ainda, e para chegar na emenda da PEC do Renan, do senador Renan, a fundamentação da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele começa falando sobre o direito de reunião e de manifestação como direito constitucional. Ele faz um introito sobre isso. Aí ele começa a falar que é próprio da democracia, que é um direito, lá para as tantas. Aí tem a vírgula, né? Vírgula, é um direito, tal, mas vírgula, mas não é bem assim, porém, ele diz, não há dúvida, portanto, que movimentos reivindicatórios não podem obstar o exercício por parte do restante da sociedade dos demais direitos fundamentais. E aí ele diz, que ele então vai dizer que é preciso fazer uma harmonização
entre esse direito de reunir-se, o direito de reunião é uma manifestação coletiva da liberdade de expressão. E aí ele vai e diz: a razoabilidade no exercício do direito de promover reuniões, protestos e passeatas deve, portanto, evitar ofensa aos demais direitos fundamentais. Agora vem a frase, que lembra muito aqui o direito do Reich. O desrespeito à consciência moral da comunidade. Rosana, você sabe o que é a consciência moral da comunidade? Você sabe, Fabiana? Eu não sei. Então, aí, veja só. Aí diz, o desrespeito à consciência moral da comunidade, visando, em contrapartida, a esperança fundamentada de que possa alcançar um proveito considerável para a convivência social harmoniosa, resultante da prática democrática do direito de reivindicação. No fundo, esse sentimento moral da sociedade é o Volksgeist, é o espírito do povo, que fundamentava as decisões do Estado nazista. Então, eu não preciso fazer menção a um direito objetivo. Eu falo em princípios, proporcionalidade, razoabilidade, relativizo os direitos fundamentais, dizendo que eu devo harmonizá-los entre si, e, no caso concreto, eu escolho aquilo que melhor atende ao que eu estou buscando. O que é que eu estou buscando aqui? Impedir que haja essas manifestações que eu considero antidemocráticas, e, em função disso, eu prendo e arrebento. Em função disso, eu determino o afastamento de prefeito, eu determino a aplicação de multas vultosas, multiplicadas, enfim. É um direito que não tem base jurídica. Veja, o princípio da legalidade, ou por outra, a legalidade, Rosana, Fabiana, e os que estão nos assistindo, é o que nos garante a segurança jurídica. Quando eu tenho uma lei que descreve o que seja lícito e ilícito, a conduta que pode e que não pode ser feita, nós todos nos adequamos a ela. Mas quando são só princípios que têm que ser harmonizados, quem harmoniza? Quem diz o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode? Não é mais a lei, é a vontade de quem decide, no caso concreto. E essa vontade de quem decide no caso concreto impõe o que quer. É o que nós estamos assistindo. Então, aí vem essa questão da emenda à Constituição e de uma proposta de lei ordinária com a discriminação, com a definição de crimes que sejam antidemocráticos, que são crimes relativos à manifestação popular, que são crimes que dizem, por exemplo, ao tratamento que diz assim, olha, se você fizer uma crítica acerba ou alguém na rua por questão política e essa pessoa se sinta ofendida, isso não é mais injúria, calúnia, difamação, dependendo do teor. Isso passa a ser um crime agora previsto nessa lei com consequências bem graves, porque estaria qualificada pelo aspecto político. O que se quer com essa lei é criminalizar a política. Mas, atenção, criminalizar para um lado só. Um dos tipos, inclusive, é você praticar o que seria, por exemplo, uma atuação, uma crítica ao comércio ou a uma atividade comercial, porque a pessoa, o comerciante, o empresário, manifestou um certo lado político. Está na lei. Mas quando era aquele sleep giant da esquerda a fazer isso, a cultura do cancelamento, a fazer a cultura do cancelamento usando o Twitter, quantas pessoas não foram prejudicadas, tiveram seus sites desmonetizados, inclusive empresas jornalísticas. Por exemplo, o Brasil Sem Medo, não sei se a Gazeta do Povo chegou a ter, mas eventualmente Revista Oeste, eventualmente até em algum momento, não sei se o Antagonista também, naquelas épocas de matérias
Mas qualquer uma dessas empresas ou de jornalistas que tivessem uma posição de direita, ou que tivesse uma posição independente, não bastava ser, não precisa ser de direita, mas independente, como a Gazeta do Povo, que não tem um viés político, mas tem um viés de independência jornalística, passaram a ser atacados, a Gazeta do Povo com certeza, pelo Sleep Giant, fizeram uma campanha contra, para desmonetizar. Até a Gazeta fez matéria sobre quem era o Sleep Giant, quem estava por trás do Sleep Giant. E veja, essa atitude nunca foi questionada por ninguém, muito pelo contrário, artistas aprovaram, muitos esquerdistas aprovaram. Agora, depois da eleição, que muitos estão, que votaram no Bolsonaro, ou que são antipetistas, estão apontando quais as empresas e empresários que fizeram campanha, que deram ajuda, ou que votaram no PT, aí agora se quer criminalizar essa conduta. Então, Rossana, a gente vê sempre que há nesses atos um viés político. E quando você deixa a aplicação dessas sanções de natureza penal para a subjetividade do julgador, significa que você não está, como deve ser o direito penal, endereçado a condutas ilícitas, mas está endereçado às pessoas que devem ser atacadas por questões políticas. Aí voltamos à questão da doutrina penal do nazismo, ou do direito penal do inimigo, mais recente. Nós queremos transformar as pessoas, por questões políticas, em inimigos de Estado. E isso é que é o grave na sinalização dessa proposta que foi feita. Eu acho que junto com isso, né, Fabiana, sempre que a gente tem uma proposta de ou um projeto de lei, alguma coisa, claro que tem alguns aspectos que até parecem que fazem sentido, que vão melhorar o dia a dia do cidadão, mas sempre vem junto com um monte de coisa que ninguém se atenta direito, né? Nunca é só um artigo ou só uma modificação. Vem um monte de outras coisas que eu acho que podem assustar também, né? Nesse caso, acho que o Renan Calheiros também sugere, por exemplo, que nas próximas eleições os candidatos não possam usar delegado fulano de tal, policial tal, nos nomes. Até pode parecer meio bobo, mas quer dizer, vem um monte de outras coisas junto que às vezes a gente tem que se atentar, né? Tá sem áudio, Fábio? E olha que interessante, porque isso acaba mostrando que sempre tem aquela característica, mas olha, é para o seu bem. Na verdade, esse projeto eu vejo como uma criminalização da cidadania, porque assim, é causa basilar da cidadania você poder cobrar publicamente um político sobre aquilo que ele está fazendo. Se é em local público, se é no lugar específico, são outros 500, mas isso é exercício da cidadania. É assim que funciona a nossa democracia. Você elege, né, de forma direta, não é indireta, tal parlamentar para tal cargo. E você, como cidadão, pode muito bem chegar para esse parlamentar e conversar, subir o tom, falar com ele, dizer para ele: você foi omisso, é sua opinião como cidadão pertinente ao exercício daquela função pública. E o Renan tenta criminalizar. Você fala aí de, não pode ter mais professor, delegado, juiz, coronel, porque o objetivo deles é isso. Um coronel da reserva não poderá usar, como nós temos aí, coronel Girão, estou pegando aqui um exemplo, deputado e reservista. Qual que é o medo? Só que eu fico me perguntando qual o objetivo disso, porque às vezes a gente vê nomes, né, na política, até motivo, faz parte da nossa cultura, nomes até estranhos às vezes, porque a pessoa é livre, isso é representação da nossa sociedade. Então, não é verdadeiro que ele não foi coronel? Não é verdadeiro que tal delegado foi delegado? Como é que isso pode ser algo importante para constar numa lei dessa, que parece mais algo da União Soviética? Que o professor citou o livro de nazismo, que eu até anotei porque eu vou comprar e vou ler,
que eu acho muito importante a gente ter essa abertura de direito comparado, o direito é feito assim, e a gente só melhora vendo os erros cometidos por regimes, mas quando eu penso, eu lembro muitas vezes do fascismo também. E a gente está, isso é característica de fascistas, é o que eles sempre disseram, que grande parte da população foi. Que o fascismo ele não permite crítica, ele não permite que tal pessoa seja abalado moralmente, etc. É um Estado totalitário. Então, se você é representante do Estado totalitário, você não pode ser cobrado, porque são cobranças. Então, é engraçado que isso anda junto com as palavras da mídia, né, da hermenêutica. Ele vem sido apontada a hostilização de políticos. Não é hostilização, é cobrança lícita, faz parte da cidadania. Agora, lógico, os exageros, nós já não precisamos de lei. Os exageros já têm lei para prevenir e para punir. Então, que se use a lei, mas com devido processo legal, através da instância correta, com o chamamento do Ministério Público, com acesso aos autos, com advogado instituído. E se não puder, que use um público. Mas isso não tem... Olha, eu tenho vergonha desses senadores que assinaram tanto esse projeto quanto a PEC orçamentária. Então, as questões políticas está tentando deslegitimar o que nós já temos constituído como base da sociedade, né? Quando falou, o Adriano falou, mas o que é, né, a vontade, né, como que se mede isso? Mas esse tipo de projeto é completamente oposto. Para lembrar que só o que aconteceu na América Latina recente que tem a ver, foi a tentativa de colocar uma Constituição agora abaixo do povo do Boric, da Colômbia. Foi rechaçado, porque não tem nada a ver com a vida do cidadão comum. E olha que nós precisamos de algumas leis, algumas serem revogadas, e um tanto de outras para garantir que nós não sejamos o cidadão. Eles querem somente se proteger, mas cadê as proteções ao cidadão? Né? Eu acho que, ao meu ver, a gente deveria estar discutindo a eficácia da lei de execução penal. E a gente está tendo a preocupação de proteger políticos contra palavras. É um verdadeiro absurdo. Desculpa, é mais um desabafo, porque a análise jurídica aqui fica comprometida, porque não se trata mais de direito, se trata de fatos políticos tentando passar uma legitimidade de que se trata do direito, não é sobre direito. Se encaminhando agora para o final, e eu vou deixar esse tempinho para vocês pensarem no que falar para a gente encerrar o programa, mas antes a gente tem um vídeo para mostrar, um vídeo que reforça o compromisso da Gazeta do Povo de que em 2023 a gente vai continuar na luta pela liberdade e contra a censura. Vou pedir para o Lucas colocar o vídeo aí para a gente ver. Eles não querem só nos calar, querem ter o controle da mídia, querem decidir o que você pode falar nas redes sociais e o que pode ser publicado pelos jornais. Essa é a hora de nos unirmos contra a censura. A Gazeta está fazendo a sua parte para defender a liberdade de expressão. Faça você também a sua. Precisamos do seu apoio. Assine agora a Gazeta por 99 centavos por mês nos 2 primeiros meses. Você vai comprovar na prática o que é jornalismo feito com a convicção na liberdade. Se você também acredita que o bom jornalismo precisa ter convicção na liberdade, esse é o momento de colaborar com a Gazeta do Povo por um valor simbólico. Clicando no link aqui da descrição do vídeo, você assina por 99 centavos nos primeiros 2 meses. Só fazer a sua parte. Gente, vamos lá, então. Muita coisa ainda para a gente falar, mas o tempo, acho que quem está assistindo já começa a ficar meio cansado, né? Adriano, considerações finais aí sobre o que a gente discutiu. Olha, Rossana, eu acho que nós precisamos voltar ao leito normal da institucionalidade. E o que me angustia
quando eu vejo a redação dessa PEC, do projeto de lei que a acompanha, nós estamos, na verdade, radicalizando o problema. Se discute muito, por exemplo, e o próprio Partido dos Trabalhadores, na campanha, fez menção à descriminalização de algumas condutas, inclusive questão de que diz respeito a drogas, a fazer uma retirada de um monte de criminoso das cadeias, tem uma série de propostas nesse sentido, mas quando se fala em atos políticos, em livre manifestação da soberania popular, em liberdades públicas, se vê um movimento contrário. Então, nós queremos criminalizar o cidadão e queremos descriminalizar bandidos que, por exemplo, usam entorpecentes e traficam em menor quantidade. No caso específico aqui, tem também a disfuncionalidade, Rosana e Fabiana. Veja, como é que você coloca esses crimes contra atos democráticos no Supremo Tribunal Federal, quando o autor da ação penal, ela é o Ministério Público, mas pode ser substitutivamente qualquer daqueles que se sintam ofendidos. Uma ação penal, portanto, que se transforma em privada, subsidiária da pública. Aí você imagine, por qualquer desses tipos aqui, discriminação política, violência política, ameaça política, injúria política, intolerância política no mercado de trabalho, intolerância política no acesso a bens e serviços, intolerância política no ensino, dano ao patrimônio, obstrução de via pública. Essas matérias todinhas irem para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal vai virar um juizado especial de pequenas causas antidemocráticas. É essa a lógica que se quer. Qual é a funcionalidade? As pessoas tomam medidas como essa sem sequer pensar nas consequências para a funcionalidade e o funcionamento do sistema de justiça. Então, é impressionante, assim, eu acredito que esse é um tema, Rosana, que a gente ainda precisa voltar a ele, mas, assim, mostra que, diante de um momento agudo de questões políticas, se fazem propostas de soluções legislativas que são, em vez de resolver o problema, amplificam. Em vez de, por exemplo, o Supremo, o Tribunal Federal, cada vez mais ser uma corte constitucional, reduzindo tantos processos e ficar resguardado, como nos Estados Unidos e em outras cortes, a essas causas abstratas, cada vez mais se quer entregar ao Supremo Tribunal Federal soluções de casos concretos, como esses, que em qualquer lugar de jurisdição ampla para todo o país. Então, para encerrar, é dizer da nossa preocupação, falta reflexão no meio político, mas, Fabiana, o que mais me angustia, Rosana, nisso também é a omissão dos constitucionalistas, das instituições e entidades jurídicas. Me impressiona o autor de direito constitucional que silencia e normaliza isso. O professor de direito constitucional está ensinando o que a esses alunos? Como é que nós vemos o meio jurídico calado, adestrado, sem discutir, e aqui discutir não é sobre A, sobre B, sobre viés político, é que o direito está sendo vilipendiado. Qualquer doutrina, qualquer teoria jurídica minimamente segura está sendo esvaziado. E isso gera, sabe, Rosana, o irracionalismo jurídico, que é o solo perfeito para toda forma de autocracia togada. Quando nós não temos um direito seguro, como nós não temos o primado da legalidade, quando nós não temos o primado, sobretudo, da Constituição, e quando tudo vira princípios a ser decidido conforme a cabeça de quem decide, e é o que está acontecendo, nós partimos para o abuso de poder sem ter controle. E isso é assunto que diz respeito a todos nós, as nossas liberdades públicas, a nossa cidadania,
a nossa vida cotidiana. Nós vivemos um momento muito grave no país e com muita gente omissa, que no futuro a história vai cobrar a fatura por isso. Acho que é por isso que é importante, né, Fabiana, a gente continuar discutindo, porque omissão não dá por aqui, né? É isso mesmo. Nós tentamos abrir os olhos da sociedade, né, mostrar um pouco do que seria o correto, o justo, o ético, o moral, o que é norma, o que é lei, e quem está operando com elas, a responsabilidade que deveria ter. Eu quero agradecer novamente à Gazeta do Povo por essa liberdade, por esse espaço, por nos dar a oportunidade de falar a respeito disso. Acho esse programa muito importante. Eu tenho certeza que muita gente aprende conosco. Agora, habilitando aí o doutor Adriano, tem dado uma aula para a gente em conhecimento, em experiência. Isso é muito importante. Então, agradeço a Gazeta, peço que vocês assinem, nos apoiem. É uma forma de nos ajudar, o jornalismo independente de fatos mesmo, né? O jornalismo que não tem medo, não tem receio e que está nos respeitando, inclusive num momento tão difícil como sociedade. Então, obrigada, Fussana, obrigada, doutor Adriano, obrigada a todos que nos acompanharam. Quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui de volta. Obrigada pela paciência de todos e contem conosco sempre para dizer a verdade sobre o que existe fora dos autos. Tá certo, gente. Obrigada. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau.